Chega junto que eu vou lançar a braba. Neymar pode ter contrato rescindido pelo Al Hilal e ficar livre no mercado e causa alvoroço na torcida do Flamengo. Absurdo contra Bruno Henrique vem à tona e revolta a nação rubro-negra. Excelente notícia no Ninho do Urubu, aumenta a esperança na conquista do título da Copa do Brasil neste domingo, aqui em Belo Horizonte. E diretoria liga alerta máximo após erro grosseiro da arbitragem ontem na Arena Independência. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, afinal de contas todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E após a vitória de ontem, 1-0 diante do Cruzeiro, importantíssima e contra tudo e contra todos, né? Até contra erro grosseiro da arbitragem anulando o gol legítimo do Mengão. O Flamengo, que teve jogador expulso nos acréscimos, o Alan recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, acabou expulso. O Flamengo terminou com 10 jogadores, suportou a pressão da Raposa, conquistou os 3 pontos e retornou à 4ª colocação na tabela de colocação do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante porque, inclusive, o Flamengo está na briga. Se o Flamengo está distante, né, pensar em título, matematicamente ainda é possível, mas é pouco provável. Aqui a gente não vai alimentar esperanças. Eu sou um eterno otimista. Para mim, enquanto tiver chance matemática, eu sigo acreditando. Mas não vou fomentar no torcedor. Não, vai que dá. Realmente é muito difícil, ainda mais com a vitória do Botafogo no Clássico com o Vasco. Se o Botafogo tivesse perdido, talvez eu até continuasse assim, com aquele fervor, acreditando no título. Mas, de qualquer forma, dá para o Flamengo chegar, por exemplo, no Palmeiras, né? São apenas 3 pontos de distância para o vice-líder. Ah, mas eu não quero ser vice do Botafogo. Não tem essa, ó. É dinheiro. A diferença do segundo colocado para o quinto, negócio de 5 milhões de reais na premiação do Campeonato Brasileiro. Sem contar que é também vamos dizer assim, uma previsão orçamentária, o Flamengo terminar o Brasileirão na 2ª colocação. Isso, por exemplo, conseguindo chegar a essa meta, o Flamengo não compromete a sua receita, por exemplo, para o ano que vem. Então é importantíssimo o Flamengo ainda continuar, né, com foco no Campeonato Brasileiro. Lógico, agora as atenções estão voltadas para a final da Copa do Brasil. Todos os esforços para essa decisão, o Flamengo tem a vantagem de perder por até um gol de diferença por conta da vitória na partida de ida no Maracanã por 3-1 e tem que mentalizar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas é lógico, sem esquecer o Brasileirão, inclusive a própria diretoria já tomou essa decisão, já comunicou o Felipe Luiz que vai manter o foco também. Acabou a Copa do Brasil, campeão ou não, o Flamengo vai levar a sério essa reta final, essas últimas rodadas do Brasileirão. Não tem essa de antecipar férias, não tem essa de poupar jogador, não tem essa de não haver cobrança. A menos, é claro, jogadores que estejam em condições que tenham que passar por alguma intervenção cirúrgica ou tratamento médico, já podem antecipar essa situação, já visando a pré-temporada de 2025. Salvo isso, todo mundo vai ter que ir para o jogo, todo mundo vai ter que correr e justificar o seu salário, até porque o salário está em dia, já tem o privilégio de vestir o manto sagrado, então não tem essa de ter motivação. Não, qualquer jogo, o atleta rubro-negro tem obrigação de entrar altamente motivado, esteja brigando ou não diretamente pelo título. Mas o Flamengo, que já retornou ao Rio de Janeiro, a gente permanece aqui em Minas Gerais, mas o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro, onde fará a sua preparação, portanto, para essa partida. Aliás, falando sobre o jogo de ontem, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falou na zona mista, na saída da delegação rubro-negra da Arena Independência. Se mostrou muito preocupado com a atitude da arbitragem. O Gustavo Bauerman acabou com a colaboração da arbitragem de vídeo anulando um gol legítimo de Charlie Alcaraz, alegando que o atleta estava impedido, sendo que o Marlon do Cruzeiro foi quem interviu na bola e deu o passe para o jogador do Mengão, portanto desconfigurando um impedimento, né? Mas a arbitragem, mostrando um desconhecimento absurdo das regras, anulou um gol legítimo que sacramentaria a vitória. O Flamengo não precisava sofrer até o final da partida como sofreu, para ficar, portanto, com os 3 pontos. Isso é preocupante. O Bruno Spindel também falou a respeito disso, está preocupado, porque se um jogo, teoricamente, normal, a arbitragem já age dessa forma, prejudicando o Flamengo, quanto mais em um jogo decisivo, valendo um título importantíssimo e com toda a pressão que o Atlético Mineiro vai exercer. O Flamengo tem que fazer isso, o Flamengo tem que reclamar, tem que pressionar a arbitragem de Rafael Claus, que vai apitar
a partida de domingo, até porque todos os clubes fazem. O Atlético Mineiro é o zero e vezeiro de fazer isso, é expert em fazer isso. Tem que reclamar, ainda mais com razão. O Flamengo não está reclamando injustificadamente, com razão, porque a arbitragem meteu a mão do Flamengo na partida de ontem. Então tem que reclamar sim, tem que pressionar o Clauzinho, até porque do outro lado eles vão pressionar. E isso é muito perigoso. Lembrando, portanto, que o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e tem dois focos importantíssimos. Luiz Araújo, que se recupera de uma artroscopia para recuperar uma fratura cartilaginosa no joelho, enquanto Nico de la Cruz está em tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Ao ser perguntado sobre a situação dos atletas entregues ao departamento médico, além de tranquilizar sobre os jogadores que continuaram em tratamento no Rio de Janeiro e não vieram para a capital mineira, Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Gerson, o Léo Ortiz e ainda o Wesley, né, todos eles retornam normalmente, a princípio, nesta partida de domingo, a menos que alguma coisa, até batendo na madeira, assim, ó, a menos que alguma coisa aconteça no treino, né, eles estão à disposição para essa partida de domingo e retornam normalmente à equipe titular. No entanto, Felipe Luiz ainda revelou algo que estava sendo mantido a sete chaves no Ninho do Urubu, a recuperação do De la Cruz, que tem condições, o jogador ainda sente incômodo, né? Ainda, vamos dizer assim, não tem plenas condições, mas é claro, como é um jogo decisivo, e eu até antecipava isso, né? Quando, na semana passada, eu já tinha me adiantado de que De la Cruz estava fora do jogo, né, de ida da final da Copa do Brasil, eu mencionei isso, que o Flamengo poderia trabalhar para que ele, mesmo não estando 100%, ou até longe de contar com 100% das suas condições físicas e clínicas, ainda assim poderia ser relacionado para a partida. É possível que os jogadores que estejam lesionados venham para Minas Gerais, até para participar da delegação, para melhorar o ambiente, aumentar a confiança do grupo, né? Eles que poderão não estar no banco de reservas, mas irão para a Arena MRV e vão acompanhar a partida e podem participar da preleção, da atividade no vestiário, da força para os seus companheiros que estarão em campo, mas independentemente disso, o Flamengo quer contar com o De la Cruz. Se o De la Cruz contar com mínimas condições de jogo, ele vai para o jogo, só tem condições de jogar 20 minutos, 15 minutos, vai para o jogo e vai ficar no banco de reservas para uma eventualidade ou uma necessidade. E a boa notícia com relação ao Luiz Araújo. Muita gente chegou a dizer que ele só voltaria a jogar no ano que vem. Tá aí, não só ele deve ficar à disposição para a reta final do Brasileirão, para as últimas 5 rodadas da competição nacional, como também ele pode ficar à disposição para a segunda partida da final. O atleta, portanto, né, que vem se recuperando, a gente já trouxe inclusive a informação, na semana passada ele começou as atividades com bola, já vinha fazendo a transição e é possível que também possa ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Excelentes notícias para o Flamengo, que dentro das suas condições, dentro do quadro atual do departamento médico, ter esses atletas de volta à disposição, pode ter certeza que é um upgrade, pode ter certeza que serão grandes reforços. O Flamengo precisa contar com todos os jogadores que puderem estar em mínimas condições de participar dessa partida, que é o jogo mais importante da temporada, é o jogo mais importante do ano para o Flamengo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é patrocinador oficial do Flamengo e o seu principal produto é o Mercado Pago, que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar um presentaço para os inscritos no canal. Você realizando a sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$50, pode ser uma compra no Mercado Livre, pode ser o pagamento de uma conta de água, luz, telefone, gás, você ganha um super desconto de R$15. Isso mesmo, R$15 por conta do Mercado Livre, sendo a sua primeira movimentação superior a R$50. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, baixe o Mercado Pago, abra sua conta, solicite seu cartão e dê moral para quem é parceiro do Mengão. E um verdadeiro absurdo veio à tona ontem em publicação do portal Metrópolis sobre a situação do Bruno Henrique. Eu falei que só ia mencionar a situação do atleta até para não gerar sensacionalismo se houvesse um fato novo. E esse fato novo aconteceu. O portal Metrópolis publicou uma matéria de que, antes dos mandados expedidos de busca e apreensão na investigação do jogador que estaria envolvido em manipulação de apostas com os seus familiares e amigos, ele que está sendo investigado por isso, que existiram outros 2 pedidos anteriores, um dia antes de deflagrar a operação
contra Bruno Henrique, a Polícia Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fizeram 2 pedidos à Justiça. As solicitações, contudo, não passaram pela aprovação do juiz Fernando Brandini Barbagallo, da 7ª Vara Criminal de Brasília, que avaliou tais medidas como constrangedoras. Os 2 órgãos, a PF e o MP, queriam primeiramente que fosse expedido um mandado de busca e apreensão com autorização para Bruno Henrique ser revistado em via pública. Paralelamente, solicitaram também a anuência para recolhas em qualquer quarto de hotel em que o atacante do Flamengo pudesse estar, como por exemplo uma concentração. Imagina o Flamengo viajando para a partida da final da Copa do Brasil e simplesmente a Polícia Federal invadindo, com mandado, o hotel do Flamengo e causando um verdadeiro alvoroço, na frente dos outros jogadores, E aí a justificativa desse magistrado foi a seguinte: o representado é jogador de futebol afamado, atleta de clube nacionalmente conhecido e estando na disputa de títulos em campeonatos de nível nacional. A medida, caso autorizada nos moldes propostos, pode afetar outros atletas que estejam dividindo o quarto com o representado e todos os demais componentes da delegação. Concordo plenamente, além de, obviamente, ter potencial para causar tumulto no hotel, caso existam torcedores no local e mediações. A gente sabe que muitos torcedores também se hospedam no mesmo hotel do Flamengo, ficam sabendo onde o Flamengo vai ficar hospedado e acabam também se hospedando nesse hotel. Imagina a bronca, Pode acontecer, por exemplo, de um desses torcedores ser um policial federal, ser um promotor público, um procurador de justiça, um membro do MP, E queira também interpelar em favor do jogador ou do Flamengo. Imagina o problema que isso causaria, o transtorno que isso causaria, E o juiz prosseguiu: o pedido de autorização de busca e apreensão em revista pessoal contra o representado em via pública igualmente deve ser afastado, além de expor indevidamente o representado, como afirmado anteriormente, pessoa pública poderá ser realizada no curso da busca domiciliar já autorizada, É completamente desproporcional isso e acaba levantando suspeitas no sentido que muitos torcedores ficam naquela: vem cá, por que isso só aconteceu agora, entre 2 partidas importantíssimas que vão definir um título nacional? Muita gente achando que tem coisa nos bastidores. Fato é que esses caras, esses órgãos, até para querer mostrar serviço à sociedade, quando tem algo envolvendo um grande vulto da sociedade, uma celebridade, uma pessoa conhecida, é óbvio que eles querem aumentar a repercussão dessa situação, querem aumentar o vulto disso, até para chegar: olha, a gente está indo em cima desse cara, hein? Esse cara é famoso, é jogador do Flamengo e a gente está indo em cima, a gente não está aliviando não. Então qualquer ninguém está acima da lei, Uma forma de mandar um recado à sociedade, de intimidar pessoas que supostamente também queiram praticar algum ato ilícito. Então existe essa situação. Mas, logicamente, primeiro, é inconstitucional. E segundo, é desproporcional. É uso excessivo de autoridade. Isso não cabe. Isso a Constituição coíbe esse tipo de prática. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou sobre isso? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você não sabe, também estamos no WhatsApp. Você que não sai do WhatsApp para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap. Aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E Neymar pode ter o seu contrato rescindido pelo Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador que passou um longo período inativo por conta de uma lesão contraída durante a atuação pela seleção brasileira no ano passado, na Arena Pantanal pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ele que retornou em setembro, no entanto, voltou a reclamar de uma lesão. Foi constatada uma lesão muscular na coxa direita do atleta, que, no entanto, é normal pelo longo período de inatividade. Ele acabou ficando com a sua musculatura contraída, atrofiada, e óbvio que vai levar ainda algum tempo para conseguir suportar a carga normal de trabalho, além do ritmo dos jogos e intensidade dos jogos de futebol. De qualquer forma, o Al Hilal está questionando, segundo a imprensa saudita, o custo-benefício do atleta, cujo salário é muito caro e não está dando um retorno técnico ao Al Hilal. Inclusive, sem o Neymar,
O clube, né, que tem como treinador Jorge Jesus, fez conquistas importantíssimas, inclusive se mantendo mais de 30 jogos com vitórias consecutivas, mesmo sem a presença da sua principal contratação. Segundo uma TV da Arábia Saudita, haverá uma reunião entre dirigentes do Al Hilal e o técnico Jorge Jesus para avaliar a situação do jogador ao final do ano, e não está descartado procurar o atleta para tentar chegar a um acordo para uma rescisão amigável para que ele seja liberado antes do fim do seu contrato, em junho de 2025. Ou seja, a partir de janeiro, ele já estaria livre. Lógico que isso alvoroçou parte da torcida do Flamengo, que sonha com o Neymar vestindo o manto sagrado. O próprio Neymar já publicou diversas fotos em suas redes sociais vestindo a camisa rubro-negra. Já disse que torce para o Flamengo certa vez, dando um autógrafo a uma pequena torcedora, né, a uma criança, né? E também em entrevistas ele já disse diversas vezes que tem vontade, ao longo da sua carreira, de antes de encerrar a carreira, jogar pelo Flamengo quando retornar ao futebol brasileiro. Óbvio que ele já falou isso do Palmeiras, já falou isso do Santos, que foi o clube que o revelou para o futebol, mas fato é que toda vez que entra essa questão, que ele pode ficar livre, né, começam as especulações. Primeiro, ele ainda tem um padrão salarial completamente proibitivo ao futebol sul-americano. Não é só o Flamengo, não. É o futebol brasileiro e da América do Sul. Não tem condições de o Flamengo arcar com o Neymar, inclusive. O salário do Neymar é simplesmente a folha salarial inteira do Flamengo. Não dá para o Flamengo arcar com isso, né? Imagina, é o mesmo que todo o elenco do Flamengo junto, recebendo salário mensal, a menos que o Neymar abra mão de boa parte do seu padrão salarial para poder se adequar à realidade orçamentária, à realidade financeira do futebol brasileiro. Isso que o próprio atleta, embora em baixa, ainda assim interessa a clubes como, por exemplo, da MLS, do próprio mundo árabe. Então, que são clubes que têm condições de pagar salários muito mais altos que o Flamengo, por exemplo. E hoje não existe nada nesse sentido. Até porque ninguém vai ser contratado antes da eleição do dia 9 do mês que vem, que vai apontar o presidente para o próximo triênio, já rechaçando qualquer tipo de especulação envolvendo uma possível vinda do Neymar para a próxima temporada. Eu até gostaria, eu sou fanzaço do Neymar. Queria o Neymar vestindo a camisa do Flamengo. Mas se você gostaria, deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso trabalho, como combinado? Despertando paixões, movendo multidões em Belo Horizonte. Este é o Mengão.